De volta com mais Papo em Dia. Agora vamos falar de saúde com a doutora mais... Gente, que doutora chique. Você sabe quem é já, né? Claro, ela. Doutora Francine Mendonça, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Bom dia. Gi, muito bom dia. Hoje nós vamos falar sobre uma condição que cada vez mais a gente vê alguém do lado com esse diagnóstico. É sobre o transtorno do espectro autista. E mais especificamente, o autismo no adulto, tá? Nós temos muitos adultos hoje que têm transtorno do espectro autista e não têm o diagnóstico. Hoje a gente tem muitos instrumentos para diagnosticar. Lá atrás não havia tanto, as pessoas não entendiam, não tinha muita suspeita diagnóstica. Então, quais características vão fazer vocês suspeitarem do quadro? Está no ar, Entendendo o Cérebro, com a doutora Francine Mendonça. Primeira questão, o que é o autismo, doutora? Ótimo, vamos conceituar o autismo. Eu costumo dizer que é uma condição assim de adversa do cérebro. É um funcionamento alterado. E que existem muitas características, tá? A gente diz que existe um autismo para cada autista. Por isso que se fala em transtorno do espectro autista. Porque tem várias características e não necessariamente você precisa ter todas. Mas, quando a gente fala em autismo, nós falamos em um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é isso complicado? Você tem que ter as características nos primeiros anos de vida, porque ocorre no seu desenvolvimento, tá certo? Então, nos primeiros anos de vida. E se caracteriza por alterações de comunicação, dificuldade de comunicação, de interação social, tá? E também por comportamentos mais repetitivos, interesses mais restritos, tá? Então, a gente tem principalmente esses dois grupos. E aí, quando a gente vê uma pessoa... Eu vou falar autismo, gente, mas o termo certo mesmo é transtorno do espectro autista, tá? Mas quando a gente vê o paciente autista, ele geralmente, tá? Cada um tem sua característica, mas ele pode ter... dificuldade de chegar num grupo de conversa e desenvolver um assunto. Ele pode não ter interesse por aquele grupinho de conversa. Ele pode ser bem ritualizado, assim, ter uma dificuldade de sair da rotina, ficar super irritado. Ele pode ter aquele interesse naquele tema específico e só gostar de falar dele. Ele pode ter movimentos que a gente chama movimentos estereotipados. O que é isso? Movimentos ali, por exemplo, de bater a mão ou de balançar o corpo. E ainda, Gi, você já viu no filme, daqueles filmes que mostram um paciente autista fazendo assim? Sim, barulho também, né? Não pode ter muito barulho. Isso. Sim, que eles tampam o ouvidinho. Isso logo nos primeiros anos de vida. Nos primeiros anos de vida. Essa questão do tampar o ouvidinho é uma hipersensibilidade. Então, o autista ele pode ter uma hipersensibilidade a ações, tá? Então, tem pessoas que, tanto a criança quanto adulto, eles estão numa festa, é muito doloroso, porque tem muito barulho. Ou então, eles podem prestar atenção em coisas que, por exemplo, você vê uma goteira aqui, pode até você prestar atenção no barulho inicialmente, mas depois você esquece. O autista, ele permanece. Ele pode perceber até alguém mastigando pipoca num cinema, coisa que nunca... Então, assim, uma hipersensibilidade ao som, ao toque. Então, tem pessoas que têm o diagnóstico que não abraçam muito, não são adeptos ao carinho, tá? Porque eles têm uma dificuldade até de roupa, não usa muita roupa apertada. Então, são essas características. Alterações na comunicação e interação social e tendência a ter comportamentos e interesses mais restritos
e repetitivos. Tem os níveis também, né? Recentemente a gente viu a Letícia Sabatella com uma matéria linda, uma reportagem no Fantástico, onde ela falou, nossa, estou aliviada hoje de ter o diagnóstico, agora eu me entendo, agora eu entendo muita coisa que eu não entendia antes. Isso. Então tem os níveis, né, também. Tem uns que já aparecem, né, que todo mundo vê, e tem outros que não, que levam um tempo. Exatamente. Né, eu trouxe até aqui a reportagem da Letícia Sabatella que você colocou, e ela descobriu o autismo com 52 anos. 52 anos. E por que tão tardio, Gi? Existem, de fato, níveis. E hoje se considera o nível leve, que é o autismo tipo 1, o nível moderado e o nível severo. E nesse nível tipo 1, a pessoa ela não tem aquela alteração na cognição. O que é isso? Nas habilidades do cérebro. Ela tem uma memória adequada, ela tem uma atenção adequada, ela realiza tarefas de maneira adequada. Então, e ela não tem alteração de linguagem, Gi. E por isso que as pessoas não suspeitam. Porque ela se relaciona, ela tem uma capacidade de interagir, tá? Ela não tem alteração de linguagem, então os pais, quando criança, não suspeitam, né? Tem pequenas alterações, ela pode ter, geralmente o autismo tipo 1, ele chega porque ele tem alguma dificuldade na interação, nos grupos sociais, na relação familiar, na relação com o parceiro, até muitas vezes dificuldade de se manter no trabalho, tá? Mas ele não teve essa suspeita clínica, tá certo? Então ele não depende de muito suporte, ele não tem uma dependência para atividades básicas de vida, mas ele tem problemas, né? Ele pode ter, por exemplo, evitar situações sociais de muito barulho. Ele pode, o autista ele tem uma questão que a gente chama de sincericídio. Muitas vezes ele é ingênuo, ele não tem filtro, então ele fala ele não entende muito, por exemplo, os gestos. Quando você está com raiva, você tem expressão. Quando você está triste, você tem expressão. Muitas vezes o autista ele não tem essa percepção do outro e muitas vezes as pessoas confundem como dificuldade de empatia, dificuldade de se colocar no lugar do outro, mas é algo orgânico, ele tem essa limitação, então ele passa a ter essas dificuldades, mas as pessoas ao redor não suspeitam, porque a gente tem autistas tipo 1 que estão em cargos executivos, que são professores de universidade. Por quê? Porque Letícia, grande atriz, quantos trabalhos exatamente. Não fez, né? O autista também ele tem aquele hiperfoco. Quando ele tem interesse naquela coisa, ele fica naquilo ali até esquece o resto. Então, eles tendem a ser muito bons naquele assunto que desperta o interesse. Esse é o autismo tipo 1, tá, gente? O autismo tipo 2... São quantos níveis, doutora? São 3. Tá. O autismo tipo 2, que é o moderado, aí a pessoa ela já passa a ter mais dificuldade. Uma dificuldade de contato social, por exemplo, mais dificuldade de interação social, mais movimentos repetitivos, até aqueles movimentos de estereotipias, né? Então, são pessoas que precisam de mais suporte social, né, mais suporte, tanto de profissionais, enfim, como o entendimento da família. E o autismo tipo 3, que é o grave, aí realmente são pacientes que geralmente são dependentes. Muitos pacientes nem desenvolvem a fala e precisam de um suporte muito mais intenso, muitas vezes um cuidado contínuo, tá? Então, aí são os mais típicos, são os que têm diagnóstico. E o que causa o autismo? Ótimo. Existem várias teorias de causa de autismo. Eu trouxe até aqui um slide que vai colocar que o autismo ele tem uma causa genética, tá? E também os fatores do ambiente, é no próximo. Então, quando a gente fala fatores do ambiente, a gente fala em mães que têm múltiplas gestações ou que tiveram seus filhos de forma tardia, aquele bebê que é aquela gestação parto prematuro, menor que 35 semanas, aquele bebê que nasceu com perda de peso, menos que 2,5 kg, aquela mãe que ingeriu algumas substâncias durante a gravidez, tá? Então, a gente tem não só um fator genético, inclusive, a gente tem uma passagem de pai para filho, vamos dizer assim, alta. Então, se você tem
autismo, você pode passar para o seu filho o gene e essa taxa é em torno de 80%. Então, olha como é alto, tá? Então, a gente tem um fator genético, mais fatores do ambiente. Então, essa aí seria mais ou menos a causa. Idade parental avançada. São pais que têm os filhos mais velhos. E assim, aí a gente pergunta, nossa, por que o autismo está aumentando? Sim. A gente vê a capacidade de diagnóstico, porque hoje em dia existem muitos testes, viu, Gi, para diagnosticar. Mas, por exemplo, idade dos pais avançadas. Muita gente está tendo filho Isso. tarde. Tarde, as mulheres estão aí Sim. procurando a independência primeiro, Isso. né? Para depois ter os filhos, então isso aumenta o risco. A gente tem vários outros fatores. Boa. Pode ser confundido o autismo com o TDAH? Pode ser confundido com o TDAH. E uma coisa muito interessante é que pessoas que têm autismo, o transtorno, né, do espectro autista, são pessoas que 70% delas podem ter doenças associadas, desenvolve doenças associadas, como o próprio TDAH, como ansiedade, como depressão, como distúrbios do sono, como processos alérgicos mais acentuados. Então, pode confundir? Pode. Por exemplo, uma criancinha que tem transtorno de déficit de atenção, ela pode ter, na verdade, uma dificuldade de comunicação. Então, quando os pais falam, né, quando os pais vão dar uma ordem, enfim, ela pode ser confundida como um déficit de atenção, mas, na verdade, ela está com dificuldade de se comunicar. Entendi. Então, pode ser confundida, sim. Agora, é importante trazer que muitas vezes chega um paciente na idade adulta que tem uma série de transtornos ansiosos ou que chegou com uma depressão. E, na verdade, a depressão, a ansiedade, esses fatores foram consequência já de um transtorno do espectro autista não diagnosticado na infância, gente. Por isso que é importante, né? O Por diagnóstico mais cedo. Exatamente. E como que é feito esse diagnóstico, doutora? Ótimo. Como é que é feito o diagnóstico? E quais são os profissionais que vocês devem procurar para ter esse diagnóstico? O diagnóstico ele é feito por neurologista treinado, psiquiatra e psicólogo e, logicamente, quanto mais auxílio a gente tiver, por exemplo, relatórios da escola, relatórios das pessoas próximas, observação dos pais, enfim, relatos dos amiguinhos, tudo isso junto. Não existe de hoje um exame que a gente diga assim, vai dar o diagnóstico de autismo, vou coletar um sangue, vai dar o diagnóstico de autismo? Não. Vou fazer um exame da cabeça, como tomografia e ressonância, vai dar o diagnóstico de autismo? Não, tá? O diagnóstico é clínico. Existem critérios. Os dois grandes grupos que eu falei para você de critérios são esses: dificuldade na comunicação e interação social e comportamentos repetitivos e restritos, tá? E que gera comprometimento em todos os setores da vida, em vários setores da vida. Profissional, familiar. Isso, familiar, nos amiguinhos. Então, existem questionários hoje que são validados e os profissionais que são procurados, neurologista, psiquiatra e psicólogo. O exame que é instrumento de avaliação do transtorno do espectro autista, a gente utiliza muito, é a avaliação neuropsicológica, tá? São questionários validados mundialmente, aplicados no indivíduo em várias sessões por um psicólogo especializado em neurologia, que a gente chama neuropsicólogo. Então, é dessa maneira o diagnóstico. Temos aí 2 vídeos, não é isso, gente? Vamos colocar agora para a gente ver os vídeos sobre autismo no adulto. É por isso que eu trouxe, acho que não vai entrar, mas você vê, certamente foi da Letícia Sabatella, porque ela teve uma reportagem. Nessa reportagem foi bem interessante, porque passaram adultos, né, falando assim, nossa, como foi importante o meu diagnóstico. E por que é importante o diagnóstico no adulto, G? Porque para muitos é um autoalívio. É um alívio. Poxa, eu passei por tudo isso, eu passei por todas essas dificuldades, porque eu tinha essa alteração. Porque muitas pessoas passam a vida
se achando estranhos, Sim. não é? Então, por que eu sou assim? E tentando sempre voltar ao passado. Mas será que foi a relação com a minha mãe? Mas será que foi a relação com a minha irmã? E muitas vezes, quando você tem esse diagnóstico, você passa a entender. Eu tenho um paciente adulto que, quando novinho, ele ia para o telhado da casa, ficar isolado. E aí ele sempre ficava pensando, será que foi alguma relação familiar? Por que essa dificuldade de relação? Eu tenho pacientes adultos que foram isolados no colégio. Entendi. Porque eram chamados, até como a própria Letícia Sabatella coloca. Ela falou. Eu era chamada de louquinha. Eu sempre fui reconhecida como artista, sonhadora, até em algumas situações mais abusivas como maluca. Como revelou maluca. A atriz durante a entrevista sobre o diagnóstico. Exatamente. E aí, entendeu? Ela era muito hipersensível a estímulo, hipersensível ao barulho. Ela disse como se doía, como se estivesse batendo nela. Tá? E ela nunca entendeu isso, né? E ela nunca entendeu. Teve nessa mesma reportagem que você citou, tem uma paciente que fala assim, nossa, porque o autismo ele é muitas vezes inflexível nas suas ideias, muitas vezes inflexível até de horário. Ela disse que passava 1 minuto, ela não tolerava atraso. Sim. Passava 1 minuto do horário, ela já ficava muito agitada. Então, assim, ela entendeu porque o autista, Gi, ele segue muito rotina. Sim. E quando sai da rotina... E ele tem uma seletividade alimentar. O autista, ele tende a comer as mesmas coisas, tendem a ter mais problemas intestinais. Então, assim, só que cada um tem sua característica específica, por isso que muitas vezes a dificuldade diagnóstica. Então... Encerramos nossa entrevista de hoje, sempre trazendo temas tão importantes. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Cadê o Instagram da nossa doutora? Barbie, modelo linda. Vamos colocar as redes sociais para vocês acompanharem o trabalho dessa profissional de excelência. Olha aí o filho dela. É doutora Francine Mendonça, DRA Francine Mendonça. Então, esse quadro aqui vai para o Instagram. Trechinhos, né, Gil? Porque o Instagram é só 90 segundos, dá uma raiva. Meu marido falou esses dias assim, tá vendo o look ali. Mas como que a Francine faz, gente? O cachorro dela trabalha todo dia. Eu falei, meu amor, ele vai pra escola. Ele vai pra escola, tem a van que busca ele, é tudo igual. Ele vai pra escolinha, faz atividade. Faz atividade. Caça petisco, passeia 2 vezes. Sensacional. Beijo, meu amor, vai com Deus, viu? Beijo, se quiser um baião de 2 ali depois. O cheirinho tá maravilhoso. Beijo, ó, a Márcia Santiago ali, a figurinista. Deixa eu ver se você tá bonitinha hoje. Tá bonita. Nossa, já tá aqui, gente. Ai, que eu fiquei até animada. Olha isso. Vamos provar. Olha que bom, gente. É bastante, ó. Tá vendo? Vou dividir com vocês. Mestre Zig, vamos lá falar mais de comunicação. Vamos nessa. Bom, a gente sabe que a fala é um dos meios de comunicação, mas presença, a forma que você chega, postura, tudo isso também influencia, né, na comunicação de alto impacto. Você alerta também seus alunos, seus mentorados sobre isso? Com certeza. A linguagem não verbal, a sua imagem chega antes da sua fala. Então, por exemplo, você acabou de avaliar a nossa estilista ali, olhou e falou, figurinhas, deixa eu ver como ela está. Veja, ela não te falou nada. E você fez uma análise dela. Então, a imagem dela conversou com você. Então, com certeza, imagem, postura, linguagem não verbal, ela chega antes. Então, se você quer ter a oportunidade de abrir sua boca, de falar, de levar sua mensagem, é lógico que o seu não verbal também tem que ser cuidado. Tá vendo, gente? Eu chego com o megafone aqui, ninguém vai esperar que eu dê uma notícia triste, né? Com certeza. Você esperava, chefe? Não, né? De jeito nenhum, Ainda claro mais um megafone cheio de informação, assim, de brilhantes, né? Nem combina com notícia triste. Veio um convidado aqui, que ele, acho que era de Salvador, não sei, e ele entrou com esse megafone, eu falei, quero. Eu falei, gostei desse megafone. Ele falou, gostou? É seu. Aí eu falei, vou entrar todo dia com esse megafone. Eu falei, mas assim, tá muito comum. Como que eu faço para deixar o megafone diferente? Meu companheiro. Eu falei, botei uns brilhos. Eu falei, vou botar uns brilhos. Pensei até em pintar e tal. Botei uns brilhos, aí ficou minha cara.
Então hoje eu chego todos os dias aqui. Mas como você consigo? Todo dia eu chego acordando todo mundo, deixando todo mundo surdo. Bom, chegou a hora de provar já? Já Chegou podemos, gente? Já pode? Tem que ser Chegou primeiro a hora de provar. convidado, né? Tá. Vamos embora. Olha, fui convidado também, hein, para... Primeiro é o convidado, que é as honras da casa, né? Enquanto isso, vamos chamar o Instagram do chefe. Eliano, meu parente, viu? Eliano Silva. Deixa eu ver, por isso que dança bem. Olha lá o Instagram do chefe. Ah, tá bonito seu Instagram, gente. Da próxima vez a gente já vai escolher o que você vai fazer. Deixa eu pensar. Mas tem que ser fácil. Muito fácil não, né? Não pode demorar muito. Olha ele ali já, ó. O que você já fez? Você falou que fez espetinho. Primeiro nosso foi um ragu de linguiça Eu fresca lembrei com a massa, né? O segundo foi o espetinho com arroz birubiru e hoje baião de dois. Tá vendo como eu passo bem, mestre? Caramba. Então você não fez... Esse aí é o... Qual? Esse aí é o quê? Esses são os eventos que eu faço. Como que funciona? Você manda o cardápio e fala, ó, pode escolher, ou é o cliente que pede o cardápio que ele quer? Eles sempre pedem que eu mando aquilo que eu já tenho pronto. Tá. Mas geralmente eu peço alguma ideia. Você tem algo em mente? Você quer fazer o quê? E é tudo relacionado ao Nordeste, não? Não, não. Hoje na verdade, não posso falar na verdade, esqueci. Começou a se ligar agora. Só a parte oriental que eu não mexo. A parte... Porque é algo que tem que ser dedicado exclusivamente para isso. Entendi. Tá, então- Aquilo ali é o quê? É o que a gente vai mostrar agora. Isso é uma paella caipira. Nossa, que delícia. Essa é bonita. Será que essa rola? Rola. Ou é difícil fazer Rola, demais? rola. Diz que rola, Tati. Rola. Já marca com ele. Mas tem um doce ali no meio, não tem? Eu tô doida? Um creme brulee ou eu tô doida? Não, não. Não tem? Tá vendo? Eu tô vendo Aí tem coisa o paella gaúcha, paella de frutos do mar, paella caipira. já. Ó, tem várias, então. Ó, que bonito. Você que tá cuidando do seu Insta? Isso eu cuido do meu Insta. Tá bem bonito, ó. Dá até fome ficar olhando. Isso aí. Que bacana. Botar Cadê mais os- vídeos também, né? Agora vai Vídeos, começar os vídeos. Vídeos. Exatamente. Depois das dicas que ele teve. Muito bom. Vamos provar? Primeiro você, vai. Primeiro eu? Primeiro é o convidado, senão eu ganho bronca. Olha, botando aqui a Tem manteiga musiquinha? Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. A gente faz, vai. Dan, Tá. dan, dan, dan. Dan, 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 dan. Original. Maravilhoso. Aí, tá Sensacional. vendo? Original, gente. Original hoje em Olha. dia tá difícil, hein? Raiz. Raiz, né? Raiz. Gostei. Raiz. Olha, já quer provar de novo. Claro. É só uma vez, mestre. Mestrezinho. Mentira, pode provar. Eu fiz o baião um pouco mais úmido, tá? Puxado para um risoto. Nossa, adorei. Agora chegou minha vez. Tadadadã. Instagram do Mestre Zig, para vocês acompanharem o trabalho dele, que é sensacional, sou suspeita. E eu vou provando, ó. O que você já postou ali, chefe? Chefe é ótimo. Mestre. Mestre. Chefe, mestre, é tanta gente. Sempre sobre comunicação, tem umas quebras de padrões ali também. Se fala muito sobre história, eu falo, esquece essa coisa de storytelling. E aí gera aquela curiosidade da pessoa entender o que é que está sendo dito ali. Tem alguns reels e também os carrosséis. E importante dizer que esse Instagram está passando por um rebranding, exatamente um reposicionamento, por conta de todo o público que eu estava atendendo, me chamaram a atenção sobre isso, né? Chama rebranding. Rebranding, Já gostei exatamente. disso. Quando ele fala, ah, você tá sumida, tô passando por rebranding. Isso. Entendeu? Um reposicionamento. Agora, vamos contar a sua história? Vamos Não é à contar. toa que ele dança daquele jeito, não. Cadê o Santos? Ficou curioso? Não é à toa. Conte sua história pra gente. Bom, Por que você dança daquele jeito? Bom, eu passei, foram mais de 20 anos, mais de 2 décadas trabalhando com dança. Fui professor de dança por muitos anos. Ajudei a desenvolver uma das maiores empresas de dança, educação e entretenimento do Brasil. Um salve aí para minha família Fit Dance. Uma família eterna para mim aí, a família Fit Dance. Tá vendo? Tem E história. o meu trabalho hoje com comunicação nada mais é que uma extensão de tudo que eu fiz com a dança. Afinal de contas, a dança é uma forma de comunicação. Com certeza. Agora, como que você teve a ideia, assim, de fazer essa transição de carreira, né? E de, vou aproveitar o que eu tenho de bom, que a dança me trouxe, e vou entrar nessa área da comunicação. A transição veio por conta de um fato histórico que aconteceu com toda a humanidade chamada pandemia. Então, na pandemia, eu trabalhava viajando para dar os cursos de fit dance, para treinar novos instrutores fit dance. A pandemia veio e impediu todo mundo de viajar. Todo mundo em casa,
A gente senta, começa a ver o que é que está acontecendo no mundo, vê a internet e vi que existia um movimento do marketing digital na internet, do posicionamento de grandes treinadores e mentores na internet. E como eu também estava em casa, eu percebi que muita gente tinha essa dificuldade com a comunicação. Com gravar vídeos. Imagine que na pandemia todo mundo tinha que gravar vídeos. Todo mundo, não é teve... todo mundo tinha que, mas as pessoas passaram mais a gravar vídeos, a fazer lives, e eu vi aquela dificuldade na comunicação e eu digo, caramba, isso para mim é tão normal, tão tranquilo. Afinal de contas, eu já dava treinamentos de 10 horas inteiro de imersão, que era o treinamento para o novo instrutor fit dance. Nossa, 10 horas? 10 horas. Direto? Direto. Gente, pior que carnaval. 10 horas, era o treinamento, e tô falando assim bem, porque no início era mais longo. Depois a gente conseguiu condensar o treinamento um pouco mais, porque tem toda uma parte teórica. Se engana quem pensa que um treinamento fit dance é apenas chegar lá e dançar. Não. Tem toda uma parte teórica, explicar o que é a empresa, quais são as bases da empresa, depois qual o método fit dance, teoricamente falando, depois ainda tinha uma aula prática e avaliação. Então eram 10 horas de método imersão. aí, tá vendo? Você ficou curioso, fala Muito a verdade. curioso, sim. Você queria fazer o método fit dance. Fit dance. Você chegar aqui, dançar e falar, vou pro meio agora. Na quarta vez eu já vou dançar ali no meio. Deixa comigo. Já vai dar aula, né? Porque vendo? assim, o método fit dance é para quem quer se tornar um instrutor fit dance, ou seja, é para quem quer conduzir uma turma. Não é necessariamente para quem quer dar um show, fazer shows e apresentações. É para dar aula. É para dar aula. Tem que ter então, uma por isso que dinâmica é diferente. Claro, dinâmica, estrutura. Santos estava procurando... A gente colocou muito ele para dançar aqui. E aí ele estava procurando um curso, porque ele quer se profissionalizar, quer tirar o DRT de dançarino. Chegou a hora, tá vendo? Ele estava ensinando umas pessoas. Já tem um perfil, tá vendo? Já tem um perfil de professor, de líder. Você vê a loucura, ele rebolando, é uma loucura. Você não dá mais aula de dança, nem... como é que fala? Forma instrutores, nada disso. Agora é não tudo... formo mais instrutores, mas de vez em quando eu faço alguns projetos ainda com a dança. Afinal de contas, a dança é minha vida desde sempre. Sim. Então, recentemente, fechei uma parceria com a academia, para não fazer propaganda aqui à toa, fechei uma parceria com a academia e faço alguns eventos pontuais para esta academia. Isso é muito bom para mim também, porque mexe o corpo, faz a gente viver novamente, claro. Todos os dias, 2 horas por dia. Com certeza. Ainda coloquei minha filha, ela amou. Eu tenho que ficar indo e voltando, né? Fica cansativo, mas assim, eu preciso da dança. E o legal viver. que, assim, eu identifiquei no meu mundo da dança, eu comecei como dançarino, fazendo shows, mas identifiquei rapidamente que o que eu queria mesmo era dar aula. Porque é um sentimento diferente. Quando você bota uma turma para dançar, Sim. quando você pega uma pessoa que fala assim, não, eu não danço nada. Santos. Essa é a melhor cena que tem numa aula Santos. de dança, é essa aqui, ó. A melhor cena é essa, gente. Professor, eu não danço nada. Dá para mim essa aula? Eu, vem comigo, fica comigo aqui, vamos lá. Faz a aula. Termina a aula, aí te pergunta, e aí, como foi a aula para você? Geralmente a resposta é assim, mão na cintura, e assim o sorriso assim, ó. Não acertei nada. Mas, ó... Santos, Mas, ó, agora eu entendi seu sorriso, Santos. Mas olha o que importa, o sorrisão lá, ou seja, deu certo a aula. E a aula de dança, a gente, dentro desse método, é exatamente isso. Não é sobre dançar, é sobre viver uma experiência no meio ali da galera, uma experiência coletiva de felicidade, onde a dança está ali envolvida também. Tá vendo, chefe? Muito bom. Como foi sua experiência? Com dança? Com dança? Com as panelas. Muito legal, muito bom. Ai, por falar em dança, gente, ó que maravilha. Vamos encerrar fazendo o quê, chefe? Dançando. Vem aqui, mestre Zig, chega pra lá, que eu sou do meio, entendeu? Sou, como diz a Pietra, eu sou a principal. Muito obrigada, Obrigado sucesso você. pra você, Pra nós. até a próxima dança. Até uma próxima dança. Muito obrigada, mais sucesso ainda, até breve. Até breve. Né? Sim. Bora dançar? Vamos. Solta o som, DJ. Quero ver você rebolar. Pra cima, a vida é pra viver, o mundo é pra curtir, nem tudo é pra você, a gente tem que relaxar, tem que ter lazer. O chefe é só no dedinho assim, ó. Tem que liberar, a vida é pra viver. Sextou, minha gente! Fiquem de papo pro ar com Décio Pitinini. Bora! Sambinha, sambinha. Sexta-feira à noite, quem quiser me ver, tem que ser da noite, porque a noite é uma criança, a gente fica na balada até o dia amanhecer. A gente curte a madrugada, faz o que quiser fazer. Bota a melhor beca, muda o visual, pra curtir um samba de responsa tem que tá legal, ligado na parada até o dia amanhecer. A gente curte a madrugada, faz o que quiser fazer. Aí, eu tô no baile, tô na pista, tô na ronda. É muita gata, é muita treta, é muita onda. Até parece fevereiro, mas ainda não é carnaval. A gente
gente beija, a gente fica, a gente rala.